mais de 50 crentes. Então, instabilidade. A razão de Constantino inserir o antigo sacerdócio foi quando observou Jerusalém antes de Cristo. Então ele pegou a história de Jerusalém antes de Cristo, como era, e o Jerusalém depois de Cristo. Então ele viu totalmente diferente. Vocês veem que na palavra mesmo fala que doutrina que esse homem trouxe, que é isso? Não tem nada com a doutrina nossa. Totalmente diferente. Por que não tem nada? Se eles estavam vindo do céu, Jesus veio do céu, por que não era igual? Por que a doutrina que Jesus trouxe era diferente? Por que era água com óleo? Totalmente diferente. Por quê? Porque certamente um veio do céu e o outro veio do inferno. Porque se os dois vêm do céu, as palavras podem ser diferentes. Mas a essência é a mesma coisa, né? Você encontra na palavra os fariseus falando isso. Que doutrina é esta? Quando eles se admiram dessa forma, não quer dizer que ele teve alguma mudança. Quer dizer que 100% estava mudado, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Entre a nova e a antiga aliança existe diferença quando analisado. Por isso, o líder romano entregou aos judeus a antiga aliança. Quer dizer, a antiga aliança, irmãos, é apenas um costume. O que ele trouxe, na verdade, foi o ismaelismo. Porque se eles falassem para o judeu, olha, estou trazendo o ismaelismo, aí o judeu acordava, né? Então, vamos trazer a antiga aliança, viu, irmãos? A antiga aliança. E se você olhar direitinho, a igreja tem os traços definitivos da antiga aliança. Embora proclamar Cristo. Embora dizer de unhas e dentes que Cristo é o Senhor. Eu sempre costumo dizer, você falar que Cristo é o Senhor, não quer dizer que seja. Não quer dizer que seja. É bom que nós tomamos total conhecimento, glória a Deus, né? Dessa realidade. Da antiga aliança. Nela o império não sofreria danos ou até conflitos. Então ele achou assim, que se traz a nova aliança, traz instabilidade, a antiga aliança vai trazer mais tranquilidade, né? Mais estabilidade. Desde então, os fiéis teriam pregações confiscadas. Tá? Os irmãos que pregavam antes tinham suas pregações confiscadas, né? Que era tudo. Vamos ver o que está pregando. De repente você vai pregar aí, você morre. Né? E muitos irmãos deixaram até de pregar por causa disso aí. Né? Resumindo toda a história, somente Satanás ganharia nesse sacerdócio antigo, porque Cristo o aboliu. Cristo aboliu, então Satanás que ganha. Né? Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isso foi o quê? Cristo selando a aliança. Essa foi a mudança. Essa foi a consumação. Porque a cruz, irmãos, levou a consumação de toda a pregação de Cristo. Levou a consumação de tudo que os profetas disseram. A cruz foi o final. Ah, pastor, mas foi a ressurreição que foi o final. Ressurreição é triunfo. O final de tudo foi a cruz. Tá? Ali consumou, pedras se fenderam, véu do templo se rasgou. Ah, mas aí ensinaram de uma maneira diferente, pastor. Ensinaram que rasgando o véu do templo, todo mundo podia entrar no templo agora. Bom, meu amigo, você pode até falar que podia entrar no templo. Mas e hoje? Você pode entrar no templo? Porque o templo não existe mais. Se essa palavra pode entrar no templo, o templo deveria estar lá. Eu e você fôssemos lá e víssemos o templo e entraríamos lá, na sala do santuário e pronto.
E se o templo não existe? Essa palavra consiste, porque diz a palavra. A própria Bíblia disse: passa céu e terra, mas a minha palavra não passa. E agora? Né? E agora? Então a interpretação não é esta? Não. Quando ele rasga o véu do templo, ele está dizendo que tanto a antiga aliança como o ismaelismo não existe. Ele aproveitou a antiga aliança e fez uma nova. Ismaelismo foi pro ralo. Foi pro ralo, já era. Por que foi pro ralo? Porque ele tornou-se sumo sacerdote na cruz. Se ele torna sumo sacerdote na cruz, é porque o ismaelismo já era. O sacerdócio de Arão, também da antiga aliança, provisório, já era. Agora é sacerdócio eterno, porque Cristo é eterno. A antiga aliança reagiu no concílio de Nicéia. Tá? Esse foi um tratado de 21 dias. Tá? O imperador, além de cristão, também serviu o sol. A história registra isto. Após a liderança romana dominar a crença, enganou os fiéis por serem humildes. Enganou. O maioral traçou o golpe barrando a morte dos cristãos. A primeira coisa, tá? A primeira coisa, ele falou: no cristão no meu império não morre. Não morre. De maneira alguma. Todo mundo caiu matando nele, né? Aí chega uma pessoa aqui. Eu vou trocar todas essas cadeiras, vou colocar tudo banco dourado, bonitinho. Você acredita que tem muita gente que fala comigo que ele é um anjo enviado do céu? Eu escuto, eu falo que ele foi um demônio mandado do inferno para enganar, para tirar a tua fidelidade com Deus através de coisas perecíveis, através de coisas fracassadas, para você tornar fraco. Você sabe quando é que Deus alegra? É quando todo dia levantamos e fala: Deus, provê para mim o que eu preciso. Aí você vai ter um Deus que te alegra. Você vai ter um Deus alegre na sua vida. Mas o dia que você levanta e fala: Deus, eu te agradeço porque o Senhor proveu tudo, Deus não fica tão alegre com você. Sabe por quê? Porque hoje você não vai depender dele, você vai depender de você mesmo. Tá? O diabo, ele quer que nós não dependemos de Deus, e sim das coisas que ele entrega aos cristãos. Glória a Deus. Ali ninguém percebeu que chegava o quarto reinado que disse Daniel. Ninguém percebeu, né? 3 anos depois, em 315, o imperador ajuntou os livros pregados para unificá-los. Escute bem. Eu estou falando aqui, eu sempre falo, tá? As pessoas que estão sempre caminhando, ouvindo a palavra, sempre vão me ouvir. Eu sempre digo: você sabe por que você acredita na Bíblia? Porque tem dedo de Constantino. E se o apóstolo Paulo trazer os livros dele, que está guardado lá no Vaticano, que Constantino falou que é apócrifo. O cara levanta de manhã e abaixa o joelho e faz o sinal da cruz para o sol. Um cara desse vai falar para mim que livro é apócrifo ou é inspirado? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso não consigo refletir isto. Os irmãos pregavam, se santificavam com esses livros, que entre aspas depois diz que não é apócrifo. É apócrifo, mas os irmãos não corriam dos leões. É apócrifo, mas os irmãos não corriam, tá? Não corriam da cadeira quente, não corriam da decapitação, não corriam quando eram jogados para ser mutilados, não corriam. Mas o santo
livro, que nenhum são apócrifo, assinado pela a fulana CPAD e a Beltrano lá de trás. Não pode ter um crente. O crente hoje não aguenta uma moeda, porque se tropeçar nela ele cai e quebra o pescoço. E diz para mim que o livro inspirado gera salvação? Gera. Graças a Deus que ainda temos ele. Porque a maioria está guardado, está escondido, camuflado. É verdade. Está escondido. Mas aqui, por quê? Mas infelizmente é isso aí, meus irmãos. Infelizmente é isso aí. Mas, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 315, o imperador juntou os livros pregados para unificá-los. Nós já sabemos. Dali viria a Bíblia apresentada em 325 depois de Cristo no Concílio de Nicéia. Você sabe o que a igreja em si, não todas, eu não estou generalizando, prega que a Bíblia foi queimada pelo papado. Se é autorizada pelo Papa, como é que ela é queimada? O que foi queimado foi os livros que os irmãos não entregaram para Constantino e começaram a pregar depois da Bíblia. Aqueles livros foram queimados. E muitos irmãos, por pregarem ele, também foram queimados. Tá? Esse sim, glória a Deus. Mas a Bíblia nunca foi queimada. Nunca foi queimada. Tá? A Bíblia, ela foi tirada, muita coisinha. Ela teve colocado muita coisinha também. Né? Precisa ter o Evangelho eterno para falar. Né? Como um certo senhor, né? Não sabe nem o que significa nada. É pregador e acabou passando vergonha no culto. Falando dos 144 mil. Falando dos 144 mil. Passou vergonha feio, né? Mas, infelizmente, é essa situação que as pessoas entram, né? Glórias a Deus. Mas vamos lá. Bem depois, os irmãos choraram ao saber que os livros de sabedoria e espiritualidade foram rejeitados, né? Guardados, né? E somente puseram na Bíblia os livros ajustados na recente doutrina social. Os estudiosos negam o porquê Constantino selecionou os livros compostos na Bíblia. Negam. Só tem uma ênfase que eles apresentam, que colocou 4 evangelhos para representar 4 pontas da cruz de Cristo. Colocou os 4 evangelhos para representar as 4 pontas da cruz de Cristo. Glórias a Deus. Mas o mais não se sabe. Como sempre, nunca querem entender que o sacerdócio de Moisés voltara. Portanto, esse novo nascimento falado por Jesus